Vamos lá então, né, pessoal? Bom dia. O curso tá começando um pouco tarde, né? Eu estava pensando em escola de verão, horário de verão, tinha que começar às 6, 7 horas da manhã, para estar no ritmo, né? Acho que vocês iam achar uma maravilha. Bom, então hoje eu vou apresentar para vocês a computação autonômica, que é um paradigma bem interessante da computação e que ele toca todas as áreas da computação e vai ser uma coisa que a gente vai ver mais e mais nos sistemas computacionais. O curso então ele vai ter duas partes, uma hoje, outra amanhã. Então, falar uma introdução, por que existe a computação autonômica e alguns conceitos básicos. Então a gente vai ver o que consiste a computação autonômica, quais são as funções necessárias de um sistema, certo? E como que a gente monta um sistema desse. Então eu vou mostrar para vocês uma arquitetura de referência. Depois a gente vai falar um pouco de como desenvolver um sistema desse. Então a gente vai ver alguns métodos de decisão, algumas técnicas que a gente pode utilizar para criar um sistema autonômico, certo? Depois a gente vai ver questões importantes que são validação e verificação formal desses sistemas. Porque também a gente não pode colocar um sistema que vai rodar sozinho sem saber se ele realmente vai rodar direito, né? Isso é importante. E aí depois a gente vai concluir com alguns desafios. Então, introdução, né? Qual que é a ideia então da computação autonômica? A computação autonômica ela surgiu do seguinte cenário. Atualmente a gente tem sistemas computacionais, sistemas digitais, em vários setores críticos da nossa vida, certo? Se a gente for ver, praticamente tudo, quase tudo, tem um computador atualmente, certo? O celular virou um computador, até lá em casa agora minha balança é um computador, a balança tem um Wi-Fi que manda informação para o site qual que é o meu peso. Então a gente está vendo essa tendência de tudo que a gente utiliza tem um computador. E aí por causa disso a gente está tendo uma dependência muito grande desses sistemas. Imagine o seguinte, o que é um computador falhar quando a gente está dependendo dele, por exemplo, no carro. Ou se a gente tem um sistema grande do tipo, alguns sistemas que a gente está mostrando ali, um sistema de controle de uma central hidrelétrica, sistema de controle de distribuição de energia, ou um sistema, por exemplo, da Bolsa de Valores. Então aqui, para vocês terem uma ideia, são os valores no ano 2000 do custo de falha de alguns sistemas, e isso é milhões de dólares por hora perdida de funcionamento. Então ali a gente tem o setor energético em torno de 2,8 milhões de dólares que você perde quando você tem uma falha no setor energético, certo? A gente tem telecomunicações, 2 milhões de dólares. Outros interessantes ali, instituições financeiras. Instituições financeiras já está em 1,3 em 2000, imagina agora, né? Como que está. Então vocês imaginem, isso aí são dados que estão um pouco antigos. Imagine o que é o custo agora de uma falha de um sistema desse, quando tudo é feito por um computador, quando tudo é digital, certo? Então, numa situação dessa, o que a gente vê? É que a gente deveria minimizar a quantidade de falhas. A gente deveria ter sistemas que estão disponíveis o tempo inteiro, certo? Para não ter perdas financeiras. Isso sem falar também das perdas que a gente tem humanas ou de outros tipos de perdas que a gente pode ter. Imagine, por exemplo, sistemas médicos. Então você está no hospital fazendo uma tomografia e aí a máquina dá um pepino, resolve desregular toda e começa a jogar radiação mais do que deveria. Isso dá um sério problema, certo? E isso já ocorreram casos
disso, se eu não me engano, nos anos 80. Isso foi até uma das razões que surgiu a verificação formal. Existem casos em que sistemas computacionais eles pararam de funcionar em uma situação médica. Então tem gente que tem problemas de saúde por causa de um bug de computador, certo? E da mesma forma, imagine um carro que aí tem um sistema que não funciona e aí você pode entrar num acidente por causa disso, sofrer um acidente. Certo? Outra coisa também é a complexidade cada vez maior do hardware e do software que a gente tem atualmente. E isso faz com que fique muito difícil de atuar em cima de um hardware, em cima de um software. Certo? Porque ele é muito complexo, então eu preciso de muito treinamento para poder entender como que esse software ele foi construído e como que eu vou configurar esse software, esse hardware. Para vocês terem uma ideia aqui, esse é um diagrama de blocos do kernel do Linux, dos módulos do Linux. Aí imagine uma loucura dessa, o kernel 2.6, não é nem o kernel 3, imagine uma loucura dessa para você dar uma manutenção, para você achar um erro dentro desse sistema. É complicado. Se a gente for olhar no hardware agora, ali que a gente está vendo são a contagem de transistores em um CPU, certo? A escala no eixo Y está logarítmica. Então a gente vê um crescimento enorme da quantidade de transistores que a gente tem em um CPU, certo? Fica extremamente difícil tendo um hardware como a gente tem ali com 2 milhões de transistores. Como que eu vou garantir que ele está funcionando 100%, que não existe nenhum erro ali dentro e que ele vai funcionar em todas as condições? Certo? Isso é complicado. E aí, por causa dessa questão de complexidade, a gente tem também a questão que eu falei para vocês de exigência de alta disponibilidade. A gente tem uma outra consequência indireta, que é o seguinte: o custo para poder manter esses sistemas está ficando muito alto, porque eu preciso ter profissionais extremamente qualificados, eu preciso fazer um curso longo para poder trabalhar com esses sistemas, certo? E além disso, existe uma grande pressão em cima do profissional. Imagina você estar lá, como teve há algum tempo, né, um apagão, deu um problema numa linha de transmissão, está metade do Brasil desligado e você tem que achar qual que é o problema. Imagina o que é a pressão em cima de você. E aí, o que foi visto já? Que quando a gente tem esse tipo de manutenção sob pressão, a gente vê que você resolve o problema ali, você corre para poder resolver o problema, mas muitas vezes, pelo fato de você ter muita pressão em cima de você, de precisar resolver o sistema muito rápido, você acaba deixando um errinho, você acaba cometendo uma pequena falha ali numa configuração, alguma coisa que você deixou, que isso depois escala e gera uma parada total do sistema, certo? Então o que a gente vê também é que, por causa dessas questões de pressão, de complexidade dos sistemas que a gente tem, o que acontece é que uma parte considerável das falhas que a gente encontra em um hardware, em um software, acabam vindo de uma falha de um operador, de uma falha de um técnico, porque houve algum problema no momento de configuração, certo? E aí o resultado é o seguinte: a gente vê que o custo de operação, que é o OPEX, ele está maior que o custo capital. Então, atualmente, é mais barato você comprar o sistema do que manter o sistema, certo? Porque você tem um técnico muito caro, você tem que ter equipes grandes disponíveis para poder atuar em cima do sistema, certo?
e aí eu tenho um técnico que tem que manter o sistema 24 horas por dia. Ainda tem que pagar para ele, se ele vai sair 2, 3 horas da manhã, ele tem que ter um adicional. Então fica muito caro essa questão de manutenção, certo? E aí a ideia então é tentar reverter esse quadro. A computação autonômica veio com essa ideia. Então eu vou utilizar software, eu vou utilizar hardware para reverter esse tipo de coisa. Esse foi um conceito então criado pela IBM, que propôs em 2003 a computação autonômica. Então a ideia é aumentar a qualidade desses sistemas. Então eu quero construir sistemas mais robustos e com melhor desempenho, sendo que esses sistemas eles vão trabalhar com o mínimo possível de intervenção humana, certo? Então acontece alguma coisa, aconteceu algum problema, aconteceu uma mudança no uso do sistema, aconteceu um ataque de segurança, a ideia é que tudo se adapte automaticamente, certo? Que ninguém tenha que ir até o sistema para poder configurar, para poder mexer em alguma coisa, ok? Então o primeiro objetivo principal seria tentar tirar ao máximo a intervenção humana, certo? A computação autonômica começou falando que seria eliminar a intervenção humana. Só que a gente nunca consegue, né, eliminar. Porque também a gente vai ver mais para frente, o computador tem que saber o que ele tem que fazer. Então, pelo menos alguém para falar o que ele tem que fazer, a gente precisa, certo? Mas a ideia, então, é tirar o nosso técnico ali, que está movido a café, que já não está nem conseguindo mais ler o que está passando na telinha, que pode estar produzindo alguns erros, e colocar um computador no lugar, certo? Porque aí qual que é a ideia? A ideia é que espera-se que o computador ele vai ser mais eficiente, porque ele vai gerar menos erros, certo? E além do mais, a resposta ela é mais rápida. Normalmente a resposta de um computador. Nem sempre, né? Tem coisa que o computador não resolve com a mesma rapidez que a gente. Mas a grande maioria das coisas em um sistema computacional, a gente consegue resolver via software, via hardware. Então qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, eu vou eliminar o usuário, certo? E o meu sistema ele vai ficar muito parecido. O objetivo é que ele funcione um pouco como o corpo humano. Como assim? A ideia é a seguinte, se a gente for parar para pensar, o corpo humano ele realiza várias ações que a gente não percebe e que a gente não tem controle, certo? Respiração, circulação, digestão. A gente não pensa assim, pô, agora deixa eu digerir aqui o meu almoço, deixa eu digerir a feijoada, né? Como a gente está em Minas, então vou digerir a minha feijoada aqui agora. Vamos lá, aí você tem que parar, pensar, utilizar os seus poderes mendiônicos, né? Para poder fazer com que o seu estômago funcione. Isso não existe, certo? O objetivo, então, vai ser realizar uma coisa parecida no computador. O computador ele vai se auto-adaptar, certo? E essa autoadaptação vai ocorrer sem que o usuário note, sem que tenha que ter uma intervenção do usuário, certo? Então, essa que foi a ideia, foi fazer essa analogia com o corpo humano, criar sistemas computacionais em que eles se adaptam automaticamente à condição do ambiente, certo? Então, o que a gente vai ter vão ser sistemas computacionais que são independentes, certo? Vão funcionar sozinhos. E o que a gente chama de autônomos ou autonômicos. Depois a gente vai falar um pouco dessa questão do termo autônomo ou autonômico, que existe uma diferençazinha, automático também, porque que esses termos são um pouco diferentes. Então a ideia é pegar o corpo humano
e transpor isso para sistemas computacionais, certo? Então eu vou ter um sistema que vai funcionar sozinho, certo? Isso é uma evolução de várias coisas já existentes, né? Por exemplo, são sistemas automáticos. Então a gente já vê muita coisa que funciona com uma certa independência. Se a gente for pegar um carro, não aqui no Brasil, né? Mas a gente está um pouco atrás nisso, mas pegar um carro americano, a gente tem os sistemas de controle de velocidade, em que você define a velocidade que você quer rodar e ele mantém aquela velocidade independente, se é uma subida, se é uma descida, se tem buraco na pista, ele vai ajustando isso daí, certo? Então esse é um sistema automático. O sistema autonômico, ele é mais que isso. Por que que a gente fala que ele é mais que isso? Porque o sistema automático, ele vai reagir a uma certa gama de situações. Vão ter alguns valores de entrada que ele vai saber reagir e pode ser que ele não saiba reagir a todos os valores de entrada, certo? Então, quando eu estou construindo um sistema automático para um carro, eu posso definir, olha, esse sistema ele vai funcionar na velocidade de 15 km por hora a 130 km por hora. Mais ou menos eu não garanto que ele funcione, certo? Isso é aceitável fazer no sistema. E aí, se o cara mexe no motor do carro, coloca um motor mais potente, mexe na roda, faz o que for, o sistema ele não tem que se adaptar, porque não é o objetivo dele, ele não foi definido para trabalhar em outras circunstâncias que sejam diferentes dessa. Agora, o sistema autonômico não, o objetivo é que ele seja um sistema que funcione de qualquer forma. Então, se eu tivesse um sistema autonômico desse tipo, o que ia acontecer? Troquei o pneu, troquei o motor, mexi no qualquer coisa do carro, ele teria que funcionar ainda, certo? Então ele vai adaptar a qualquer tipo de coisa que for feita aí, mesmo configurações, mesmo situações que não estavam previstas quando você especificou o sistema, certo? Além disso, se a gente for ver um sistema automático, ele pode funcionar só ali na situação que ele definiu, sem preocupar com o que está acontecendo fora, certo? Então, se acontece uma falha, se acontece uma mudança do tipo de uso, ele não vai se adaptar. Agora, na computação autonômica, é importante a gente saber o que está acontecendo no ambiente. É importante saber o contexto, porque eu vou me adaptar ao que acontece dentro do sistema, como que acontece fora também. E aí a gente vai ver alguns exemplos, por exemplo, ataques de segurança, que são coisas que têm que ser consideradas. E aí, falando em ataques de segurança, um sistema automático, como ele tem aquela sua definição fechadinha, existem várias situações que podem ser que ele não opere. Então, por exemplo, alguma falha imprevista, um ataque de segurança, certo? Enquanto sistema autonômico, a ideia é que ele funcione em todas as situações, certo? Então é uma coisa bem ambiciosa, né? A gente vê que esse negócio de autonômico não vai ser amanhã que a gente vai ver um sistema 100% autonômico, porque os requisitos são muito grandes. Então isso aí a gente vai demorar ainda mais uns anos para poder chegar lá. Acho que talvez vai ser muito parecido, né? Não sei se vocês já viram a história da inteligência artificial. A inteligência artificial começou nos anos 70 e aí no início do IA, o pessoal falava, a gente vai resolver vários problemas em 5 anos, 10 anos está resolvido. O computador vai falar com os humanos, vai ler um texto, vai interpretar imagens. Só que a gente está até hoje ainda, né, trabalhando nesses problemas, porque são problemas extremamente difíceis. Não foi a área que não conseguiu resolver, na verdade os problemas é que são difíceis. Então essa área aqui também a gente tem problemas muito grandes, que aí a gente vai ver durante o curso, certo? Vem desde a especificação do sistema,
Depois tem o desenvolvimento, que tem que ser um desenvolvimento bem cuidadoso. Depois eu tenho que verificar se esse sistema está ok. Então é uma coisa que é um grande desafio.